Paz do Senhor a todos que nos acompanham por esse programa, mais uma vez, o EBD Spot. Nessa oportunidade, nós estamos falando de mais uma lição, que é a lição de número 12, Novos Céus e Nova Terra. Né? Iremos comentar essa lição e, para esta oportunidade, queremos apresentar os irmãos que estão conosco nessa oportunidade, que é o nosso irmão Alexandre Galvão. Paz do Senhor. Amém, Pai do Senhor. Amém, querido. Também está conosco o nosso irmão Clóvis, né, que é professor também da Escola Dominical e adjunto também lá das Rosas. Paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, amado. Amém, prazer. É o Pai do Senhor também para os ouvintes, é um prazer estar aqui, diante de mais uma lição. Amém, graças a Deus. Amados irmãos, queremos ser bastante objetivos nessa oportunidade. É uma outra situação que queremos agradecer aos irmãos que têm visto nossos vídeos, têm comentado, que os irmãos continuem, né, ajudando a gente a fazer esse trabalho, nos incentivando e orando por nós, sabendo da dificuldade que é, mas sabemos também que Deus está conosco, nos ajudando nesse projeto, para que possamos abençoar também outras pessoas conhecendo a palavra de Deus. Amém? Então, meus irmãos, iremos começar falando sobre explicar, né? Queremos aqui explicar que todas as coisas serão renovadas, né? A gente, de acordo com o texto de Apocalipse, capítulo 21, que é o tema da nossa lição, 21, verso 1 ao verso 5, né? E depois o verso 24 ao verso 27, que é o texto, a leitura bíblica em classe, que vai falar sobre os novos céus e a nova terra. Vamos explicar aí que todas as coisas na terra serão renovadas, serão feitas novamente, né? E aí queremos primeiro trabalhar essa questão, explicar como é que vai ser, como é que vai se dar essa renovação, né, da terra e do céu. Entendendo nesse contexto aí, irmão Alexandre, irmão Clóvis, que terra e céu está relacionado ao nosso mundo, né? Ao mundo, o habitat dos seres humanos, né? Que é o céu sideral, né? Onde estão as estrelas, e estamos também aí no universo, em uma galáxia, e a terra como um lugar físico onde os seres humanos, criaturas de Deus, vivem, né? E sabemos que essa terra e esse céu, desde Adão, né, desde o início lá, sofreu com o pecado da humanidade. Né? O pecado da humanidade trouxe não apenas para os seres humanos, não apenas para os descendentes de Adão, mas também para toda a natureza, né, todo o cosmos, uma sentença, né, uma consequência. E aí a gente vê as grandes consequências que nós temos, os grandes desastres ambientais, né? A gente vê também a própria organização ou governo humano, né? Sem justiça, sem cuidado. A gente até trabalhou isso em algumas lições. E nós vamos falar hoje de uma lição que vai falar dessa restauração, né? E interessante que nós estamos saindo agora de uma lição que a gente falou sobre o milênio, que foi o reino milenar de Cristo durante 1000 anos, né? O reino literal, de acordo com a visão pré-tribulacionista, pré-milenista, né? Entendendo justamente o reino de Cristo por 1000 anos, né? E depois desse reino o juízo final e a construção, né? E a renovação e um novo céu e uma nova terra. E aí agora nesse novo céu e nova terra estará presente aí todos os seres glorificados por Cristo. Sobre essa renovação, a primeira coisa que a gente quer falar é sobre essa renovação. Irmão Alexandre, como é que a gente vê essa renovação da terra e do céu? Como é que a gente pode explicar em outras palavras essa renovação? Novos céus e nova terra. Só recapitulando, inclusive o que o irmão Gabriel já falou, que Deus cria os céus e agora a espaço sideral, a atmosfera, Exato. Né? Como também cria a terra como o habitat natural do ser humano. Então Deus, quando cria os céus e cria a terra, e levando em consideração, Deus leva em consideração a estrutura física que o homem foi feito. Ou seja, Deus cria todas as coisas e cria o homem, né, para habitar justamente
nessa estrutura que, na verdade, condiz com a realidade física do homem. Então, hoje, na verdade, sempre, né, o homem sempre ele tirou a sua fonte de sobrevivência da criação de Deus. Verdade. Então, o que o homem come vem da terra, o homem bebe vem da terra, o oxigênio vem da terra. Então, na verdade, a estrutura do mundo que foi criada levando em consideração a estrutura humana, para que a vida fosse possível. E o homem, com o seu pecado, ele joga tudo isso, o seu habitat natural, ele joga ao caos. Né? Por um só pecado, conforme diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 5, por um só ato de desobediência, Deus trouxe o juízo e a condenação sobre o homem e, por tabela, né, a criação começou a sofrer também as consequências desse pecado. Ainda em Gênesis fala de uma criação, de uma terra que antes não produzia, mas que agora estaria produzindo cardos, abrolho, espinhos, né, que não seria bom para o desenvolvimento da agricultura. Então a gente vê que devido ao pecado do homem, a criação de Deus, que até então deveria estar debaixo do domínio de Adão e do homem sem pecado, após o pecado ela agora passa a ser uma ameaça ao homem. Né, os animais rebelam-se, né, contra o homem, então hoje não há uma relação pacífica, coisa que a gente viu que vai acontecer no milênio, já foi a aula passada, e que será real no novo céu e nova terra. Mas levando também, e é importante salientar, que esses novos céus, o céu e a terra que foi criado, em que ora hoje nós habitamos, foi criado ex nihilo, ou seja, do nada. E isso é importante falar, porque algumas pessoas vão interpretar novos céus e nova terra como que Deus destruísse esse céu, destruísse essa terra, e fosse fazer do nada, novamente, um novo céu e uma nova terra. Ou seja, seria ex nihilo novamente, tendo em vista que Deus ia destruir tudo que já existe. Porém, vale salientar que, na verdade, com relação a nós, a Bíblia diz que Cristo nos fez novas criaturas. Certo. Certo? Nós somos novas criaturas, mas ainda com a mesma essência, com o mesmo corpo, com a mesma estrutura física. E somos nova criatura. Então, a gente já vê lá a expressão nova criatura, né? No grego, kainones, né? Que é a ideia de novo, novidade, frescor, é a ideia de renovação. Então também traz essa conotação de renovação. E é interessante salientar também que em Apocalipse, quando fala de novos céus e nova terra, está falando de novos céus e nova terra em relação ao antigo céu e antiga terra. Não no sentido de, como também o apóstolo Paulo fala do novo homem e do velho homem. Isso. Ou seja, e éramos velho homem, hoje somos novo homem, e ainda mantemos o que tem de essencial para nos classificar dentro do que a gente chama de ser humano. Então, quando a Bíblia fala novos céus e nova terra, não está falando de um céu e de uma terra diferente, no sentido de que o céu e a terra que hoje existe vai ser destruído para Deus fazer um novo céu e uma nova terra. Né? Na verdade, haverá uma regeneração cósmica, se é que eu posso utilizar essa expressão. Deus vai restaurar o que hoje existe. Então, do céu que hoje existe, da terra que hoje existe, Deus fará tudo novo. Ou seja, erradicará o pecado e leva em consideração que Paulo vai dizer aos Romanos que a criação está gemindo, dores de parto, esperando o dia da redenção. Né? Assim como nós seremos redimidos e receberemos um corpo glorioso, ou melhor, o mesmo corpo que será glorificado, se tornar glorioso, a terra e os céus também receberá essa glória ou essa plenitude da redenção. Então, acredito que, a princípio, ali, a ideia é mais ou menos por aí. Muito bem. Então, vamos aqui trabalhar com o nosso irmão Clóvis, né? Continuando ainda nesse pensamento, né? Que a terra ela não será criada do nada, não será novos céus e nova terra do nada, né? E sim de algo já existente, né, irmão? Uma transformação. Uma transformação, exatamente. O que o irmão poderia acrescentar acerca desse pensamento, dessa transformação da terra? Irmão, fique à vontade para expor a sua opinião. Bom, eu achei muito interessante a própria colocação do nosso adjunto, irmão Alexandre, quando ele fala que o planeta Terra ele foi feito, né,
para o homem, né? Para o Para o homem, homem é verdade. reinar e como coroa da criação. E o próprio homem foi formado do pó da terra. Então, as suas moléculas, as suas células, então, foi formada também do pó da terra. E que esse planeta, né, ele estava, quando Deus concluiu, ele viu que tudo era bom, que tudo estava em harmonia, estava de forma equilibrada, ou seja, tanto o homem como a terra, a sua criação. E viu Deus que tudo quanto Deus tinha feito era bom, era perfeito. Mas com o pecado do homem, assim como a sua natureza, a terra também, ela entrou na mesma situação, ela começou a se degenerar, ao ponto de hoje, como bem falou o nosso adjunto Alexandre, a terra ela não se tornou mais um habitat, não é aquele lugar seguro, não é aquele lugar que vem trazer conforto, que vem trazer abastança para a população. Muito pelo contrário, ela começa a produzir agora espinhos, ela agora tem terremotos, ela agora tem furacões, ela agora tem inundações, ela não floresce como antes. Então, se vai ter uma nova civilização, um novo ser humano, uma transformação, é necessário também que o ambiente que o cerca acompanhe nessa evolução, né? O comentarista aqui da USP, ele coloca também, né, essa comparação, né, quando coloca assim, Gênesis 1:1, que foi criado o céu. Em Apocalipse, né, já terá no capítulo 21, que traz o que? A ideia de um novo céu. O sol é criado em Gênesis 1:16. Eu vou citando para que os irmãos possam fazer uma comparação. Mas em Apocalipse 21 e 23, o sol não é necessário mais. Então veja que há uma mudança. Em Gênesis 1:5, a noite é definida. Mas em Apocalipse 22:5, a noite não existirá mais. E tem outras coisas mais, mas o tempo... Eu acho que a ideia é que a primeira terra e o primeiro céu, era o primeiro céu e a primeira terra de Adão. O homem é Adão. Ou seja, com sua estrutura física e sua condição de existência. Porém, os novos céus e a nova terra é o novo céu e a nova terra do Cristo, do novo homem, novo Adão, né, o qual nós seremos semelhantes a Cristo. De acordo com 1 João 3:2. Então, a estrutura física de existência de Adão e de todos aqueles que advieram de Adão, somos nós, no caso, nossa estrutura física, fomos criados para esse habitat, conforme diz nosso irmão. Mas, quando nós recebermos o corpo glorioso, e assim como Cristo é, nós o veremos e a Ele seremos semelhantes, aí nós precisaremos de um outro habitat. Que né? corresponda às realidades desse novo As mundo. realidades desse novo corpo. Eu poderia dizer que o primeiro mundo é o mundo de Adão. A primeira terra, o primeiro céu é a terra e céu de Adão. Mas para que esse céu e essa terra correspondam a essa realidade de um corpo glorificado, né, ele precisa ser recriado. Então, a segundo céu, os novos céus e a nova terra, é o novo céu e a nova terra do Cristo. Só salientando o que o irmão Alexandre está falando, acerca do corpo, né, de Adão, do estado de Adão, mesmo antes do pecado, havia um potencial em Adão para o pecado, uma certa, vamos dizer, arbítrio para que isso acontecesse. Com a glorificação dos santos e a criação do novo céu e a nova terra, não há mais essa possibilidade, porque muita coisa nesse contexto de novo céu e nova terra vai mudar. Porque, por exemplo, não haverá Satanás, não haverá o inimigo, Não haverá mais pecado. não haverá mais E pecado, nem a possibilidade de uma possível nova queda. nada, né? Porque há um pensamento por aí dizendo isso, né? Sim. Eu estava lendo outro dia um comentário dizendo que um teólogo, não me lembro o nome dele agora, e ele falava dessa possibilidade mesmo dos salvos glorificados nesse futuro bastante distante, né, que seria o novo céu e a nova terra, ainda de caírem, porque eles acreditam, ele de certa forma ele não consegue fechar essa questão. Mas pela Bíblia a gente vê
E isso é totalmente fora de contexto, né? Porque a Bíblia diz que não haverá mais essa situação. Falando ainda sobre essa relação... Mas há consciência, né? Há consciência. Não, claro. O estado consciente continua. Continua, não, mas essa questão de pecado, não. Agora, uma outra coisa interessante aqui é essa relação que Descartes faz no comentário do Antigo Testamento no Novo, né? Quando ele faz relação, Apocalipse 21, sobre o novo céu e nova terra. E ele cita Isaías, capítulo 65, e o versículo de número 17, que diz assim: pois eis que eu crio, diz o Senhor, né? Novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Né? Esse é um texto interessante. E depois ele cita também, irmão, só para a gente fechar aqui, Isaías 66, o versículo de número 22, ele continua com essa, fazendo referência do Antigo Testamento no Novo, que diz assim: pois como os novos céus e a nova terra que hei de fazer durarão diante de mim, outras traduções dizem assim, para sempre, diz o Senhor, assim durará a vossa posteridade e o vosso nome. Olha, que Deus faz uma comparação entre a restauração de Israel com os novos céus e a nova terra. E qual é a ideia que a gente tem aí? É que Deus não ia criar um novo Israel. Né? Deus não ia criar um novo Israel, acabar com aquele Israel e fazer outro. Não. Deus iria restaurar Israel. E essa é a ideia aqui. E eu quero citar apenas aquilo que Descartes fala. Ele diz o seguinte: ele diz: a cena descrita de Apocalipse 21 retrata o cumprimento futuro de duas profecias de Isaías sobre a nova criação. E aí ele vai dizer, o texto de Isaías 66, 22, que foi o texto que a gente acabou de ler, afirma que uma das diferenças qualitativas é que o novo céu e a nova terra durarão para sempre, em contraste com os antigos que foram extintos. É aquela ideia, né, irmão Alexandre, quando ele diz assim, que não mais lembrará, que não haverá lembrança, ou que a terra antiga, ou os céus antigos passaram, não é a ideia de que eles deixaram de existir no sentido... mas de que a nova formação, a nova terra, a transformação, a renovação dessa terra, porque, como diz o texto, né, a palavra, e o nosso irmão Alexandre falou aqui no início, a palavra grega que aparece no texto aí de Apocalipse capítulo 21, é a palavra kainos, né, que vem também da palavra, deixa eu só passar aqui para os irmãos, para falar corretamente para os irmãos, que vem da palavra kainé também, que é tanto nova terra quanto um novo céu. Que é a ideia de fazer realmente tudo novo. E que essa nova criação, melhor dizendo, novos céus e nova terra, será de forma tão belíssima, tão gloriosa, tão brilhante, cheio de glória, que a antiga terra e o antigo céu não fará significado para nós, não terá importância nem de lembrar sobre ele. Né? Então, é interessante a gente fazer essa abordagem para que os irmãos na sala de aula não confundam, né, essa questão aí. De fato, Daniel, às vezes surge, quando normalmente se fala de novos céus e nova terra ou de uma habitação celestial, as pessoas normalmente falam muito de, será que vamos lembrar do que aconteceu antes? Ou será que a gente vai se conhecer lá? Exatamente. Imagina a gente chegando no céu todo apagado, estranho, né? Porque a gente não conhece ninguém lá e a gente não vai lembrar de ninguém. É estranho esse conceito. E quando o profeta Isaías fala não haverá mais lembrança, né? Na verdade acredito que ele não está fazendo menção a uma lembrança de fatos ocorridos. Né? Uma amnésia que a gente vai esquecer de tudo. Não faz sentido isso. Talvez porque qual seria a consciência de conquista se nós não lembrarmos das lutas? Né? Então a gente tem consciência de conquista e às vezes fica alegre porque a gente sabe que a gente passou grandes dificuldades e hoje estamos de posse da conquista. Então o grande gozo que vai tomar conta de nossa alma é o fato de sabermos que um dia éramos pecadores, estávamos numa condição de miserabilidade, e que Cristo nos redimiu, nos resgatou, e hoje, no caso, quando estivermos novos céus e nova terra, estaremos vivendo uma realidade totalmente diferente daquela que era no passado.
Então, quando, na verdade, o profeta disse que não haverá mais lembrança, não haverá mais lembrança das coisas tristes e tenebrosas de nossa vida, na perspectiva de que eu agora vivo uma realidade tão plena que não faz mais sentido eu estar trazendo a lembrança. Que a ideia de não haverá mais memória, no original hebraico, é trazer a lembrança, é rememorar aquilo que eu vivi no passado. Eu estarei vivendo uma realidade tão maravilhosa que não faz sentido eu estar trazendo as coisas do passado à tona, porque não faz parte da minha existência, ele ficou para trás. Inclusive, eu me esqueço da passagem, até que ajuda nesse pensamento. Eu esqueci a passagem que o profeta que ele diz, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me traz Esperança, o profeta Jeremias, lá em Lamentações de Jeremias. Né? Então, assim, ele já está ensinando. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, alegria, né? Justamente. E essas lembranças, né, que não haverá mais lembrança, dentro desse contexto é imprescindível entender isso que o irmão Alexandre acabou de falar, né? Não a realidade do Estado, né? Do nosso Estado nesse nova terra, é algo, irmãos, que a gente não tem nem palavras para poder descrever. Essa mesma ideia, ela tá presente, irmão Clóvis, na ideia do Tribunal de Cristo, né? Que é aquele tribunal ali de galardão que aconteceu já lá atrás, naquelas lições que a gente falou, né? Alguém ficar triste porque não recebeu um galardão, ou sentir inveja do outro porque recebeu mais do que ele. Poxa, eu estava lá na igreja todo dia, irmão Alexandre mal ia, e por que ele está ganhando esse galardão aí? Só ia no domingo, eu estava na segunda, na terça, vai todo dia, né? Segunda, na terça, e ele só está ganhando. Olha por que está acontecendo isso. Então, não tem esse sentimento, né? Essa questão aí. E assim, está lembrando sobre isso. Eu queria colocar até alguma coisa até de sair das lembranças, porque não seria lógico, por exemplo, de tanto o justo como o ímpio não ter lembranças, né? Assim, porque já pensou uma pessoa sofrendo sem ter consciência porque está sofrendo? Exatamente. Lá na história do rico Lázaro, que Jesus faz de menção, o rico que está no inferno, no Hades, ele para Abraão, manda que lá, ou seja, e manda que vá lá pregar para meus familiares. Ele tinha consciência do passado. Ele sabia a razão de estar ali, a ponto de dizer, vai lá para ele não ver para o mesmo lugar que eu vim, para não viver a mesma vida que eu vivi. Não seria então, ele estava lógico. sofrendo consciência. Exatamente. Logo também estaremos alegres na consciência de que um dia éramos pecadores que Cristo nos resgatou e nos redimiu do pecado. Agora, a nossa condição tão especial não nos permite lembrar de coisas pequenas, pela renovação do nosso entendimento. Muito bem. Uma outra questão que a gente gostaria de levantar aqui, meus irmãos, Apocalipse ainda, né, capítulo 21, ele vai dizer que viu um novo céu e nova terra, né? João vai ter essa visão, ele vê um novo céu e uma nova terra, né? Ele já qualifica, né, na verdade, essa visão, quando ele vê essa terra e céu, ele já qualifica, ele já diz assim, é novo. Ele vê diferente. Né? E eu acho interessante abordar essa questão, quando diz assim, é novo céu e nova terra, que a ideia aí é de algo fresco, recente, algo nunca visto. Inédito. O João está dizendo, mas isso aí a gente nunca viu. Né? E a expressão é essa, de recente, algo fresco, algo inédito, não usado, não surrado. Né? Porque a antiga terra, a antigo céu, foi muito surrada pelo homem, pelo pecado da humanidade, que destruiu há um espaço, um grau de destruição terrível de contaminação do pecado. A chegar, meus irmãos, num espaço sideral. Eu estava vendo outro dia um noticiário que há mais lixos siderais, que a gente chama, né, na atmosfera, como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra agora. De meteoros, mas também aquelas antenas, né? Satélite, bem lembrado. Satélite, irmão, ele disse que dava para construir várias cidades do mundo, pela quantidade de lixo que tem. Veja aqui, né? De vez em quando a atmosfera da Terra puxa e cai. Exatamente. Depois de muito tempo. Exatamente. Mas esse céu e essa terra que João vê é fresco, né? É novinho. É algo incomum, é recente, é algo
sem precedente, novo. Então ele qualifica aquilo que ele está vendo. João, quando olha, ele diz assim, é novo, mas não é apenas o céu que é novo. Porque aqui a gente entende que a palavra Uranus, no grego, está se referindo a esse céu sideral, né? esse céu da atmosfera. Ele está dizendo que é novo porque ele faz comparação com o antigo. Então, no próprio texto, nessa questão aí da hermenêutica do texto, a gente entende que ele não está falando do céu dos céus, por exemplo, a habitação de Deus, até porque, nesse contexto, se a gente dizer, como diz o próprio autor da lição, no comentário do livro, ele não pode estar se referindo a Uranus, ao céu dos céus, a habitação de Deus, porque é eterno. E aquilo que é eterno não muda. E o pecado infectou lá. Não chega lá, não tem como fazer isso, né? Então ele tem essa visão e diz assim, é novo, tanto o céu quanto a terra. Mas aí, Léo, na realidade eu não estou aqui na posição para perguntar, eu só queria até incitar, porque assim, desde criança, dentro da igreja, a gente foi criado, e a gente desde menino escutava o quê? Morar no céu, morar no céu, morar no céu. E agora a gente está falando... Seja para morar no céu. Seja para morar no céu, e a gente agora está estudando uma lição, está dizendo que deve fazer novos céus e nova terra. Agora, se a gente vai morar no céu, para que depois novos céus e nova terra? Exatamente. Para ficar vazia aqui? Essa é a grande pergunta, né? Ou nós habitaremos aqui na terra? Como é que vai ser essas duas realidades, né? E essa Jerusalém que vem do céu para a terra. Exatamente. Antes, Galvão, de a gente entrar nessa sua questão aí, que a gente vai falar aqui, a gente não vai correr disso aqui, né, irmão Clóvis? Eu não sei que o irmão Clóvis queira dar um pulinho, tomar uma aguinha, mas eu vou segurar ele aqui. Eu vou segurar ele aqui. Não tome água agora, não. Essa questão no versículo Apocalipse capítulo 21, ele ainda fala assim, e o mar já não mais existe. Antes de a gente entrar nessa questão, vamos responder essa pergunta aí. Essa nova configuração, vamos dizer assim, ou esse novo céu e essa nova terra, não haverá mais mar? Ou seja, vai deixar de haver esse mar que a gente está vendo aqui. A gente está aqui falando aqui próximo à praia, né? Que dá acesso a esse grande mar. Como é que a gente pode responder essa questão? Quer dizer que não tem mais mar nessa configuração. É interessante, né? Algumas linhas de interpretação, por exemplo, o David Chilton, que é um autor reformado de linha preterista, que na verdade praticamente tudo que a gente está estudando sobre escatologia, ele coloca tudo no ano 70 lá, na destruição de Jerusalém, tudo se cumprindo lá. Inclusive não tem juízo final, não tem arrebatamento de igreja, novo céu, nova terra, na verdade, é a regeneração. É tudo interpretação histórica. Certo, mas quando ele fala aqui de não haverá mar, ele faz uma interpretação simbólica, dizendo que, na verdade, o mar, ele sempre representou, segundo a linha dele, nas escrituras, como aquilo que Deus se utiliza para trazer juízo sobre os homens. Ele faz citação, inclusive, no livro dele, O Dia da Vingança, O Dia da Retribuição, dentro de uma língua espanhola, que ele vai dizer que no dilúvio, Deus se utiliza das águas para trazer juízo sobre o homem, a citação do Mar Vermelho, quando destrói o exército de Faraó. E ele começa essa citação mostrando que o mar, de certa forma, ele sempre foi utilizado para trazer juízo sobre a humanidade. Então, não haverá mar. Então, a ideia seria que não vai haver juízo, nem vai haver necessidade de fazer juízo, porque estaremos numa nova condição. Claro que isso ele vai aplicar no sentido figurado, não é? No entanto, eu prefiro interpretar de uma forma literal, até mesmo porque, se a gente falou que essa terra que existe, ela foi feita, na verdade, para ser o habitat do ser humano, e o ser humano, ele extrai a vida da água. Na água, a gente diz que é vida. É verdade. O ser humano, a maior parte do corpo do ser humano é água. 70% mais ou menos. Não é? Então, a gente vive dentro de uma estrutura, dentro de um ambiente, dentro de um habitat que é próprio para a nossa existência. Porém, no novos céus e nova terra, estaremos em outra realidade. Estaremos em corpos glorificados. Então, certamente, essa nova criação também terá que ser reconfigurada a essa nova realidade.
Né? É claro porque o texto lá de Apocalipse, da leitura que foi feita, diz: as nações andarão à sua luz. Agora imagina todos os redimidos de todas as épocas vivendo nesta nova terra. Vai ter que ter espaço para esse pessoal todo. E se, na verdade, não precisaremos mais do mar, porque não extrairemos mais a vida da terra, mas a fonte de vida é Cristo, será o Cristo. Porque a nossa condição é totalmente diferente. Totalmente diferente, saímos do corpo glorificado, não teremos as necessidades físicas que temos hoje. Né? A gente fala lá que na Nova Jerusalém vai ter a água da vida, a água da vida. E que se bebermos e comermos será por prazer, não por necessidade. Né? Então, eu entendo que de fato é literal, não haverá necessidade de mar, como já disse nosso irmão Clóvis, não haverá necessidade de lua, nem de sol, porque o Senhor será a luz, né? Ele será a luz das nações, não haverá noite, sempre dia, porque também não vai haver necessidade de dormir. E da porta estar fechada, né? A porta não estará fechada, estará sempre aberta. Sempre aberta. Eu acredito que essa nova criação, que na verdade é uma reconfiguração nova dessa realidade que já existe, que já há, será totalmente diferente do que hoje a gente conhece por planeta Terra. Citando o autor da lição, né, quando ele vai dizer que a ciência diz que só havia um continente, né, essa é uma informação da ciência, né, que é chamada Pangeia, né? chamada da Pangeia, né, ou Terra Global, como se diz. Os mares eram reduzidos, né? E ele diz assim: certamente haverá rios, certamente o autor da lição diz, não Fala do rio, da água da vida. da água da vida, né? Haverá lagos, haverá fontes, etc. Mas não haverá mais necessidade de mares. Aí ele diz assim: glória a Deus pelo seu poder insuperável no controle de todas as coisas, né? Então não haverá mais essa necessidade nessa nova configuração, como o irmão acabou de falar. E a Bíblia fala da água, do rio da água da vida. Mas essa água, ela será igual à água que a gente conhece hoje, a água do sol. Né? Então, a Bíblia fala de uma coisa, mas que na verdade, Léo, é como já diz o pastor Deladier, já escutei ele dizer, que Apocalipse vai se tornar nota de rodapé quando chegarmos lá. Isso é uma grande Ou verdade. seja, a realidade será tão tremenda, até mesmo porque o apóstolo João, quando ele descreve esse novo céus e a nova terra, ele, na verdade, ele fala daquilo que vê com aquilo que ele sabe, ou seja, levando em consideração o seu contexto cultural. Com certeza. Então ele escreve tentando, e ele tem muito disso. A gente vê, por exemplo, no Evangelho dele, capítulo 3, versículo 16, ele disse que ele não entendeu a dimensão do amor de Deus, que ele falou que o amor de Deus é de uma tal maneira, porque ele não conseguiu entender que maneira era essa. Então, de igual forma, em Apocalipse, uma palavra, né? quando ele escreve, ele usa muito de linguagem simbólica e metafórica para tentar explicar aquilo que ele via, mas que no fundo, ele não tinha como descrever a maravilha do que era aquilo. Por exemplo, ele fala de ruas de ouro e cristal. Tem ouro e cristal no céu. A gente encontra isso aqui. Né? A gente vai estar numa nova realidade, precisa de ouro e Tem cristal. alguns pregadores que pregam assim, né? Literalmente. Não, prega literalmente, né? Diz que no céu a gente vai, lá na Nova Jerusalém, a gente vai se comunicar telepaticamente, lá a gente não vai andar, a gente vai deslizar e coisas do tipo, que na verdade é por especulação. Mas que na verdade isso aí é uma linguagem que ele utiliza, utilizando daquilo que ele entendia ser mais precioso na nossa existência, para se referir a algo tremendamente superior que ele não tinha como descrever com a linguagem. E não há como as coisas eternas, as coisas eternas, com tudo isso aí, nós estamos conjecturando uma ideia eterna, né? Esse novo céu e nova terra, para que receba esse novo povo, né? Ou esse povo glorificado de Deus, a dimensão é totalmente diferente, né? Essa dicotomia que existe hoje, né, entre céu e terra, em Cristo, com Cristo será o sol, a lua, como se diz, tudo converge para Ele, tudo se completa nele, porque todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, por meio dele. Então, Ele converge todas as coisas. Então, já vi aquela expressão, acho que a gente até falou aqui outro dia, que o céu só é céu porque Cristo está lá, porque Deus está lá. Então imagine se Deus está conosco aqui na terra,
nessa nova terra ou nesse novo céu, então eu estou no céu também. Não é? Mas a questão aí é, como o irmão falou, não há como a gente bater o martelo acerca dessa questão, tendo em vista a profundidade da revelação, e principalmente falando de escatologia, falando de coisas que vai acontecer. Né? Se a gente fala de coisas que já aconteceu, fica difícil muitas vezes a gente... Fala dificuldade, imagina daquilo que ainda vai acontecer. Ainda, né? Então eu quero usar as palavras de Oswald, no seu comentário exegético sobre escatologia, né? Em que ele diz que ele não fecha nenhuma questão, e aquilo que ele acredita como é a interpretação, ele faz o seu argumento, mas ele diz que lá teremos certamente surpresas com relação a algumas linhas de interpretação escatológica, seja ela qual for. Né? Sobre o mar, né, eu queria colocar aqui também uma coisa pequena, né, que o mar ele começa em Gênesis 1:10 e tem o seu fim em Apocalipse capítulo 21, verso 1. Hoje é inconcebível a gente imaginar um planeta Terra ou a própria manutenção da civilização num lugar sem o mar. Porque hoje tem se cuidado até com a pesca predatória. Quantos animais não já entraram em extinção? Então a necessidade do mar hoje para o ser humano é algo indispensável. Pelas riquezas, pela alimentação, pelo transporte. Né? É claro que tem também os tsunamis, né? Que vem também a acabar com muitas vidas, mas o mar ele hoje, no nosso contexto de ser humano, ele é indispensável. Hoje temos exércitos se preparando, temos a economia, tem a marinha de cada país, então há toda uma necessidade voltada para o mar. Exatamente. A subsistência humana também. Inclusive, assim, hoje pescadores que, quando tem a época que é proibido a pesca, o governo vai lá e subsidia, né, essa questão da pesca predatória para que não haja uma extinção. Então, há todo um cuidado, porque há uma necessidade. E como a gente estava falando no começo da lição, essa necessidade não existirá mais. Por que não existirá mais? Porque o homem ele está em outro ambiente, com um novo corpo, com um novo pensamento, com novos valores. Cristo é quem nos reinará, é quem nos governará. Então, a nossa necessidade serão supridas em Cristo. Então, é um dos fatos também. Exatamente. E essa suficiência de Cristo, né, se ela já é presente no nosso contexto, irmãos, no nosso contexto que ainda estamos aí aguardando a regeneração, né, aguardando, se Cristo já é suficiente para nós, imagine quando tudo isso se completar. O próprio Paulo era pescador, né? Vivia fazer rede, né? É tremendo. Amém? Então, você estava rede também, Paulo, né? Exatamente. Então nós vamos aí para... Sim, voltamos aí àquela questão, não é? Qual foi a questão que a gente levantou sobre... Agora me pode digitar. Sim, onde Cristo vai habitar, né? Se na terra... Mas aí, de certa forma, a gente já respondeu, né? Porque se Cristo irmãos, a realidade de tudo isso, né? Seja no espaço sideral ou num lugar que esteja acima do céu sideral, ou seja, essa Jerusalém que desce para a terra. Se Cristo é o centro de tudo isso, entendo que estamos no céu. Inclusive, o próprio Cristo diz assim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ora, então, onde Cristo estiver, a igreja estará com ele. Nós somos o corpo. Exatamente. E o texto da leitura dessa semana, em Apocalipse capítulo 21, ele vai dizer, por exemplo, no versículo 3, e ouvir uma grande voz do céu que diz: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Exatamente. Aí ele vem, né? E Deus, aí depois, versículo 24, e as nações andarão à sua luz, os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia e de noite, de dia, porque ela não haverá noite, e a ela trarão a glória e a honra das nações. Ou seja, é a ideia de que
a Nova Jerusalém, ou a cidade ataviada, preparada por Cristo, endereçada como esposa ataviada para o seu marido, ela desce do céu. E essa Nova Jerusalém sendo entendida até mesmo como uma igreja, porque falar endereçada como esposa ataviada para o seu marido, o marido é Cristo. E, então a Nova Jerusalém é para Cristo, não é para os crentes. É interessante isso. Porque a Nova Jerusalém é a morada dos crentes, mas é para Cristo. Na ideia de que ele, né? é a igreja que habita nela sendo para Cristo. E essa Nova Jerusalém será sobre a terra. É a ideia de que céu e terra serão a mesma igreja. Ou seja, não vai haver essa dicotomia, essa dimensão física e espiritual. Só vai haver a dimensão espiritual. Hoje nós temos essa dimensão, né? É porque assim, há uma certa resistência, talvez dentro do meio protestante e evangélico protestante, né, com relação a isso, por causa de alguns movimentos heréticos, né, que tem promovido essa ideia de dizer viveremos para sempre no paraíso na terra, mas dentro de um viés pós-milenista, ou seja, de uma restauração que será implantada, mas que de certa forma contribuiremos para essa restauração. Quando na realidade a gente entende que é Cristo restaurando todas as coisas nele, e não por uma obra humana, não por uma obra de esforço humano. Então, diferente desses grupos, mas categoricamente fica muito claro na missão que os novos céus e a nova terra, ou a nova Jerusalém descendo sobre essa terra, e Deus habitando com os homens. A gente não pode entender Deus como sendo Deus na sua essência. Pois Deus é um ser inacessível, mas é o Cristo que encarnou e que em corpo glorificado habitará com os homens para todo sempre. E as nações trarão honra a ele. Aí vem a questão, onde é aqui na terra? Sim, aqui na terra. Porque, na realidade, quando Deus criou o homem, o projeto de Deus era que o homem vivesse para sempre aonde? E ele na terra. Ele criou a terra para o homem. Exatamente. Então o pecado entra como intruso aí. E a morte passa a surgir depois da queda, depois do pecado. Mas o homem, Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem para viver. E é interessante que o Dr. Van Groningen, no livro dele Criação e Consumação, no volume 1, que são 3 volumes, onde ele abrange todo o Antigo Testamento, na página 30, ele diz que as escrituras do Antigo Testamento revelam-nos que Deus incluiu o fim no começo. Aí ele diz assim, o que ele pretendeu na criação, ele sustentou. Porque Deus pretendia o quê? Vida. E depois, como peca, e Deus introduziu, após a queda, o plano e o programa da redenção do homem do cosmos. Exatamente. Então, na verdade, quando o homem joga tudo na lama e no caos com o seu pecado, naquele momento, capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, Deus já introduziu o quê? O plano da redenção, que traria tanto o homem quanto a criação de volta a Deus. Né? Iria restaurar aquilo que o homem tinha perdido na queda. Então, aquilo que o homem perdeu, Deus vai restaurar todas as coisas de uma forma até superior. Né? De uma forma superior para que não haja mais a possibilidade de queda nem de pecado. Então, Eliel, essa história de que viveremos para todo sempre no céu, e céu como um lugar, né? E a terra vai estar aqui vazia, eu acho que não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que céu, Nova Jerusalém, desce sobre a terra, né? E esta terra será habitada por quem? Por pessoas em corpos glorificados. Então é das nações, né? Alguém diz assim, não, mas é Israel que vai habitar na terra. Ora, as nações, não está falando de uma nação. Então, se tem nações, tem reis, ou tem presidente, não sei como é que vai ser o sistema lá, mas todos estarão a serviço do Cristo. Isso, nesse novo céu e nova terra. Né? E desfrutarão de sua presença e sua glória. Exatamente. Né? Aí, o que é que vai acontecer lá? Será que a gente vai trabalhar? Aí, certamente, vai ser como era antes, porque Deus colocou o homem na terra, Deus disse o quê? sem pecado. Sem pecado, cultive, domine, cuide. Então, E Deus viu que era bom. sim, então haverá essa nova terra, dentro de uma estrutura clara que vai ser compatível com a nossa realidade glorificada, mas que na verdade não vai ser uma terra tediosa. As pessoas pensam que está na presença de Deus ou ver na glória, que ela vai estar cantando glória, 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 mil glórias, né? Tem mil glória lá.
mantém lá, mas que na verdade não vai ser assim, vai ser uma coisa bem tremenda que a gente não consegue nem imaginar. Irmão Eliel, quer dizer então que o irmão Alexandre está trazendo para a gente, Não, a lição aqui. está trazendo para a gente aí algo parecido com um grupo religioso que já diz há muitos anos aí que vão herdar a terra. E aí eles citam o Apocalipse, capítulo 7, né, a questão dos 144 mil. E aí, como é que fica essa questão? Eles vão herdar a terra mesmo? Então eles estavam certos nisso? Eles estavam certos nisso, no que eles estavam falando? Quem vai herdar são aqueles que foram redimidos por Cristo, para viver numa terra redimida também por Cristo. E céu, mano, céu é onde Cristo está. Se Cristo chegar no inferno, vai acabar fogo, acaba a treva, acaba tudo, e lá vai ser glória, porque o Rei da Glória está lá. Então o céu é onde Cristo está. Então, essa ideia de que fala alguns livros prega de um novos céus, mas ele não fala novos céus e nova terra, ele fala de uma nova terra. A Escritura está falando novos céus e nova terra, de um céu que desce sobre a terra, ou a nova Jerusalém, né, desce sobre a terra, que será o centro do governo de Cristo, pois as nações trarão a ela, nova Jerusalém, a sua honra, a sua glória, né, ao Cristo que lá habita. Então, a ideia é essa. Mas não que esse grupo religioso 144 mil fala dos 144 mil vivendo lá, e no paraíso, é como ela está comendo fruta, está passeando, sem fazer nada, e tudo bom e melhor. Não é bem por aí. Vamos dizer, umas férias eternas, né? Uma ideia de férias eternas, né? Mas que está muito claro na leitura do Apocalipse, que Deus vai fazer novos céus e nova terra, que as nações não darão a sua luz, as portas jamais se fecharão, as ruas são de ouro e de cristal, haverá a árvore da vida, o rio da vida, a água da vida, comeremos do maná escolhido, coisas do tipo. E a gente fica imaginando isso no paraíso lá no céu distante, porque a gente, na verdade, quer fazer essa dicotomia de criação. Porque, irmãos, quando a gente fala assim, Jesus assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei lá. Então, Cristo está aqui conosco. Não é? Cristo está conosco. Em uma outra dimensão, que a gente não consegue enxergar. Por exemplo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem. O diabo anda ao nosso redor, a gente não está vendo, é porque eles estão em outra dimensão espiritual. Então, quando a Bíblia fala de céu, ela está falando de uma dimensão espiritual. E não necessariamente de um lugar geográfico que está lá no espaço sideral. Então, quando a Bíblia diz, a nova Jerusalém desce sobre essa nova terra, que vai ser criada para nós, porque a terra foi criada para o homem, para todo sempre. Infelizmente, o homem pega, leva tudo isso ao caos e Deus restaura todas as coisas. Para quê? Para continuar sendo a habitação do homem, agora sim restaurado no pecado. É porque a grande questão que o irmão está contando é o nosso pensamento muito humanizado com relação a... E esse pensamento humanizado é esse aqui mesmo, material, é aquela questão muito palpável, aquela questão... Quer dizer, o corpo de Cristo, né? Diz que é o nosso corpo, né? A glorificação nossa é semelhante à de Cristo. E Cristo, quando ressuscitou, ele comeu peixe, ele andou, ele passou uma parede sem bater na porta. É uma realidade totalmente diferente. Então, meu irmão, quando a gente vai falar dessa realidade que está nesse novo céu, nessa nova terra, com corpos glorificados, poderosos, de glória de Cristo, né? Essa glória de Cristo em nós, é algo que é muito maravilhoso e muito espetacular, de forma que a gente não consegue, por exemplo, traduzir isso, irmão Alexandre, em forma, vamos dizer... Ser objetivo em algo tão tão profundo, né? Então, o que as Escrituras revelam? E aí o irmão Alexandre acabou de falar. O que as Escrituras revelam acerca dessa realidade? É que Cristo estará presente. É que Cristo estará conosco. É que nós estaremos aqui, até porque não teria uma questão lógica, uma noção lógica, ser feita uma nova terra para ficar desabitada. Só porque a gente, vamos dizer, fica lá olhando ela lá, que terra bonita, né? Então, é uma questão que, meu irmão, eu realmente, acerca desse assunto, eu espero estar lá naquele dia
com Cristo, com o corpo glorificado, para viver toda essa realidade que esse estado com Cristo. Sem essa dicotomia de dimensões. Sem essa dicotomia de dimensão, exatamente, porque essa é a grande dificuldade nossa, é a gente... E isso é a mesma coisa quando a gente fala sobre a Trindade, só mudando aqui um pouco o assunto. Quando a gente fala de Trindade, né, de três pessoas subsistindo no único Deus, como é que a gente fica tão bitolado naquela ideia? Separando Deus, de Deus Pai, de Jesus e do Espírito Santo. A gente fica fazendo essa tricotomia. Né? A gente fica fazendo essa tricotomia. Agora está Deus, agora está o Espírito Santo. Quando na verdade é um único Deus subsistindo, né? Três pessoas subsistindo numa única divindade por Deus. Então, é difícil de explicar essas coisas com conceitos humanos, com palavras humanas, porque é uma realidade totalmente diferente. Então, eu entendo que dentro dessa linha de pensamento, é claro que a gente busca o máximo possível trazer isso para uma compreensão nossa, humana, né? Realidades espirituais, que é o que Cristo fazia. Você vê como o ensinamento de Cristo, como Cristo ensinou aqui, o que Cristo ensinava acerca das realidades eternas? Jesus usava exemplos como pão, como água, como peixe, como outras coisas, para que você entenda. E por exemplo, o apóstolo Paulo, usando tanto uma linguagem antropomórfica, né, uma linguagem dando formas humanas aquilo que é bastante divino, por exemplo, Paulo diz que ele foi levado até o terceiro céu. Exatamente. E ele foi levado como? Ele desapareceu aqui, apareceu lá e depois ele veio de volta? que não sabe se foi acordado, Se foi acordado, se foi dormindo, dormindo. Ele não consegue sabe, ele saber. sabe que viu. Ele viu. Então, na verdade, é Deus. É como se Deus, em nossa dimensão, abrisse uma cortina para a gente ver a outra dimensão. Exatamente. Não é que eu vou me deslocar, né, geograficamente no espaço para ir contemplar outro lugar. Por exemplo, Jesus, quando ele é assunto aos céus, vocês veem Jesus subindo. Exatamente. Poxa, mas se daqui para a atmosfera já é distante, imagina daqui para o trono de Deus. Mas Jesus, quanto tempo ele passou para chegar lá no trono de Deus, ele foi subindo. Na verdade, aquilo era para denotar a ideia de que ele estava indo para o céu. Mas certamente, em dado momento, ele sai dessa dimensão e entra na outra dimensão espiritual. Exatamente. Não é? Porque a gente não pode falar desse deslocamento como distância. Porque, olha, Deus mora no universo. Não, está além do universo. O universo não tem fim, mano. Como é que eu chego então no trono de Deus? Esse universo não tem fim. Você falou de uma linguagem puramente humana. É uma realidade física. Mas se eu saio... Então a ideia é que se eu morrer agora, eu já abro os olhos no outro lado, eu já abro os olhos no céu. Ou seja, eu saí de uma dimensão e entrei em outra. Exatamente. Então não é ideia de lugar, de distância geográfica. E essa realidade, né, Alexandre, e essa realidade do novo céu e da nova terra, dessa existência aí, é justamente a quebra dessa dicotomia entre essas duas realidades de físico e espiritual. Não é essa realidade. E quando a gente fala dessa realidade espiritual, você estava falando agora da onipresença, e a gente no nosso corpo humano não poder dimensionar ou explicar isso, não somente nós, o diabo, ele é um ser espiritual, mas não é onipresente, mesmo sendo um ser espiritual, estando num outro nível. Exatamente. Então nem ele pode dimensionar e fazer ou replicar, mesmo sendo um ser espiritual. Bem lembrado disso Mas aí. nós, na nossa falta de né? Pois é. A gente vê lá no caso de Jó, por exemplo, e ela está lá na presença de Deus. Tem visto meu cego já disse, eu dei uma voltinha na terra, e ele, ou seja, ele estava aqui, de repente está lá, ou seja, ele está numa dimensão, passa para outra dimensão, você entende? Você tem visto meu cego, Ele mostra essas duas deu uma realidades. voltinha lá na terra, Eu estou falando aqui da dimensão lá, terrestre e tal. Acho que ele não tinha nem observado o Jó, né, direito, né? Deus visse, E interessante para falar sobre isso, né? As coisas vão né, levando a outra. A queda de Lúcifer foi justamente a expulsão dessa dimensão. Né? A queda de Lúcifer foi e essa dimensão espiritual da presença de Deus. Não, assim, da presença no sentido da presença dele. ter direito de estar lá entre os E filhos de ele- Deus, né? ele está na presença, mas não está próximo. Sim. Sabe?
Porque a ideia é assim, que os filhos de Deus, né, ele aparece entre os filhos de Deus, né? Ele aparece, não é o... Mas não é o filho, né? Eu acho que Não, o problema dele é que Deus está sempre presente diante dele, mas ele não tem proximidade de Deus. Então, não sei se Sim, você entendendo. né? Eu acho que é o grande problema dele, é que ele tem acesso, mas não é filho. É igual uma empregada doméstica, uma secretária do lar, que tem intimidade ao quarto do patrão, mas não é íntima dele. Sim. Ou seja, que lava a roupa dele, mas não é íntima dele. Íntima é a esposa dele. Né? Isso acho que é o grande problema do diabo. Muito bem. Nós estamos chegando aí a mais um final de um comentário, né, da lição bíblica, falando sobre novos céus e nova terra. Né? Nós queremos aproveitar e trazermos assim as considerações finais. Né? E quero começar aqui pelo nosso amado irmão, nosso irmão Clóvis, né? Quero agradecer a partir de já a sua presença aqui, a sua contribuição com mais uma aula, né? Falando sobre Novos Céus e Nova Terra. Eu queria deixar uma vontade para trazer aí uma aplicação, né? O que ficou desse comentário dessa lição número 12, Novos Céus e Nova Terra, não pode falar. Bom, para mim, a síntese, né, do assunto que ficou, o resumo, é que assim como um casal que vai começar uma nova vida, casal noivo, e que estão se organizando, que estão se planejando, aí se começa a comprar geladeira, um fogão, outros compram uma casa e começa a idealizar aquele ambiente onde ambos vão se preparar para passar a sua vida. E eu vejo assim essa passagem de a noiva, né, que se encontra com o noivo, e aí vem desfrutar não somente do relacionamento em si, mas do ambiente que o cerca. Então, para mim o que fica é essa visão, né, de perfeição, como assim são sempre os planos de Deus. Né? Eu sei que aqui hoje eu vim mais aprender do que ensinar, e foi um prazer compartilhar com os irmãos, né, também com os que estão assistindo, e que não deixem de comentar, de colocar, né, o que vocês pensam, porque isso faz com que a gente continue crescendo. Muito bem. Meus irmãos, nós voltaremos aqui com o irmão João para também trazer a sua palavra final. E quero dizer que estamos bastante ansiosos, né, para a próxima lição, que será a lição falando sobre a carta aos Romanos. Né? Apesar que ainda tem outra, né? Não, exatamente. Desse trimestre, ainda tem a próxima Mas aula. eu quero deixar já os irmãos bem aí à vontade, né? Temos mais uma lição, que é a lição número 13, que é Destino final dos mortos. Estado final, o destino final dos mortos, né? Será a última lição, a próxima vídeo que nós estaremos gravando, e logo depois desse nós estaremos falando sobre a carta aos Romanos. Eu quero convidar você a não perder os comentários e também que você participe, como disse o nosso irmão Clóvis, fazendo algumas perguntas, ou quem sabe, nós temos também o blog EBD Spot, onde o irmão pode estar assistindo os vídeos, não apenas pelo canal do YouTube, mas também pelo blog, e no blog talvez vocês tenham mais acesso a trazer comentários, a escrever mais alguma coisa acerca disso. E durante a semana, que antecede a lição, os irmãos podem colocar algumas questões que você viu na lição, que talvez achou difícil, ou queria uma explicação mais adequada, e a gente vai estar lá colhendo as informações, as perguntas, e na medida do possível estaremos respondendo aqui no canal. Então, nosso irmão Alexandre traz aí a sua palavra final. Eu queria, na verdade, fazer palavras do autor nas minhas palavras, né? Lá na conclusão, quando ele disse que um dos hinos da harpa cristã declara: metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Né? Ele diz: o que a Bíblia revela, afastando um pouco o véu da eternidade, abriu um pouquinho para a gente enxergar um pouquinho, uma brechinha, né? Do que João viu, foi uma brechinha do que vai acontecer. Não é a expressão plena da realidade que se descortinará aos olhos dos salvos em Cristo Jesus, que com ele reinarão na Nova Jerusalém. Aqui está fica claro: os salvos em Cristo Jesus reinarão com ele aonde? Na Nova Jerusalém, que vai descer sobre a terra. Então, a igreja estará aqui na terra com Cristo. Aí ele diz que por isso vale a pena ser crente fiel, santo, dedicado a fazer a vontade de Deus. Então, eu queria até falar de aconselhamento para os professores de escola bíblica dominical,
que nós devemos entender, irmãos, ao lembrar nessa lição, que a gente está precisando de terra santa, né? E Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Claro que a gente especula, mas especula naquilo que é espaço para especulação. Mas, infelizmente, tem pessoas que querem respostas de forma categórica, dogmática, absoluta, e algo que a própria Bíblia Não tem. ela não tem. Ela se cala em determinados pontos. Você determinados pontos, ela se cala, o sábio também é a gente se calar. Claro que a gente pode fazer inferências claras de alguns textos das Escrituras, porém, não vale a pena a gente estar querendo estar discutindo e às vezes até perdendo tempo com coisas que às vezes não edificam, quando na verdade poderíamos estar trabalhando pontos que estão mais claros na lição. Né? Amém. Deus abençoe. Amém. Então ficamos aqui com mais um comentário, né? Eu quero também deixar aqui uma palavra final que está no texto de Apocalipse capítulo 21 e o versículo de número 4, que diz assim: Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O que nós sabemos, irmãos, é que Cristo cumprirá tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Estaremos com Cristo, e isso é o céu para nós. Amém. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos, no nome de Jesus, e possa estar conosco no próximo vídeo. Deus abençoe aos amados irmãos internautas, em nome de Jesus.